Eu queria contar aqui algumas historinhas. Eu aqui pude pensar algumas historinhas, eu queria compartilhar com os irmãos. No ano de 2013, aconteceu um dos maiores roubos da história na Bélgica. 8 ladrões, vestidos de policiais e armados com fuzis e metralhadoras, invadiram a pista do aeroporto de Bruxelas e levaram um carregamento de diamantes. O valor estimado dessas pedras preciosas, 50 milhões de dólares. A ação durou apenas 5 minutos. Foi digna de cinema. Os assaltantes invadiram as barreiras do aeroporto e chegaram até o alvo em toda a velocidade e fugindo do mesmo local com o produto do roubo. Foi até feito um filme. Em 1963, uma quadrilha resolveu assaltar um trem que levava depósitos bancários da Escócia para Londres. Quem já ouviu falar do famoso assalto ao trem pagador da Inglaterra, né? Inclusive até filme também fizeram, né? Fizeram até filme também. O mentor do plano foi Bruce Reynolds, o famoso ladrão de joias. Era um grupo de 15 assaltantes. Eles chegaram na ponte de Brigdego, por onde passava a locomotiva, e sabotaram os fios telefônicos do local, mudando a cor dos sinalizadores em uma encruzilhada, e isso obrigou o trem a parar, possibilitando a ação dos bandidos. Na época, o grupo levou 40 milhões de libras esterlinas. Apenas 5 participantes do bando conseguiram fugir, e os outros foram parar na cadeia. Inclusive, Bruce Reynolds, ele mudou de nome. Não sei se os irmãos sabem, ele veio para cá, para o Brasil, né? Ele ficou sendo chamado de Ronald Biggs, né? E aqui no Brasil, ele teve um filho, e depois ele voltou para a Inglaterra, para ser preso, para morrer lá na Inglaterra, né? Lá ele morreu na Inglaterra. Bom, também virou filme. Outro grande roubo da história aconteceu também em Londres. Em 1987, fingindo interesse em alugar um cofre, 2 homens entraram armados na área de depósito de seguros do banco Knightsbridge, que abrigava grandes quantidades de joias, dinheiros e documentos. E eles renderam os funcionários e, para que não fossem interrompidos durante a ação, penduraram uma placa de fechado na porta do local. O prejuízo, ou seja, o roubo, foi de 112 milhões de dólares. Um dos envolvidos, o italiano Valerio Vizzei, ficou preso durante 4 anos na Inglaterra e depois foi transferido para a Itália. Em 2000, quando cumpria pena em regime semiaberto, acabou morrendo em uma troca de tiros com a polícia. Também virou filme. Considerado o maior roubo de diamantes da história, esse caso aconteceu em 2003, na cidade de Antuérpia, na Bélgica. Os responsáveis pelo crime foram 4 italianos, integrantes da chamada Escola de Turim, uma quadrilha especializada em roubo de grande porte. Eles arquitetaram o plano durante 27 meses, para conseguirem ter acesso ao centro de diamantes da Antuérpia, um dos prédios mais seguros do mundo. Eles alugaram um escritório no edifício e, se passando por joalheiros, conseguiram descobrir todos os pontos fracos do local. Em 6 horas de ação, o grupo limpou 109 dos 189 cofres que havia no local, causando um prejuízo estimado em 108 milhões de dólares. Também virou filme. Em 1990,
2 bandidos, trajados como os policiais, abordaram os vigias do museu de Isabella Stewart Gardner, em Boston, nos Estados Unidos, afirmando terem recebido uma reclamação de perturbação da ordem. Foi então que, nesse momento, eles renderam a dupla de vigias e roubaram 13 obras de arte. Dentre elas estava o concerto de Jonas Vermeer, estimado em 200 milhões de dólares, uma somente obra, 200 milhões de dólares. A Tempestade no Mar da Galileia, de Rembrandt, né, que é estimado em torno de 500 milhões de dólares essa obra. Os autores foram identificados, mas o crime prescreveu e eles não chegaram a ser presos. Até hoje, as obras não foram recuperadas e o museu segue oferecendo recompensa de 5 milhões de dólares para quem as encontrar. Também virou filme. O caso mais famoso no Brasil é o assalto ao Banco Central em Fortaleza. Os bandidos chegaram a furtar aproximadamente 164 milhões de reais. Para planejar o crime, a quadrilha alugou uma casa que ficava a um quarteirão do banco, instalando uma empresa de fachada que, supostamente, vendia grama natural e sintética. Para evitar suspeitas, os assaltantes costumavam usar uniformes da empresa. Para chegar ao Banco Central, os envolvidos cavaram um túnel com cerca de 4 metros de profundidade e 80 metros de extensão, que atravessava ali a Avenida Dom Manuel. A sua estrutura, ou seja, a estrutura do túnel, ela foi revestida com vigas de madeiras, lonas de plásticos, para evitar possíveis desabamentos. Além disso, ela continha, né, energia elétrica em toda a sua extensão, sistema de ventilação e até ar-condicionado. Já pensou o túnel? Em todos os casos dos maiores roubos da história, percebe que os bandidos, eles planejaram com detalhes todas as ações e aproveitaram as possíveis falhas de segurança. Também virou filme. O que é que eu quero dizer com isso? Eu relatei aqui para os irmãos algumas ações dos maiores roubos da história no mundo. E todos esses roubos, esses furtos, traz uma fascinação e um interesse para que a forma, o modus operandi, como foi feito, seja revelado, até o ponto de se o quê? De se fazer filmes. De se fazer filmes. O tema que nós vamos falar sobre hoje à noite, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, e do verso 15, e é bem curto, são 2 palavras, diz assim: não furtarás. Está lá, Êxodo 20, versículo 15, diz assim: não furtarás, só tem isso. Ou seja, é o 8º mandamento que diz que não furtarás. Nós precisamos entender que esse mandamento é uma orientação e uma determinação do próprio Deus para a raça humana. Mas eu queria hoje à noite a gente começar a entender um pouco mais disso, porque é muito prático e muito fácil de a gente falar, não furtarás, e pronto, mas eu não furto, eu não roubo, eu me lembro que eu roubei quando era criança, roubava a goiaba do vizinho, né? Roubava a manga, né? A manga do seu Chico, era o seu Chico, que é o pai do Batista daqui, da igreja, viu? Depois eu descobri, ele estava aqui pintando aqui a igreja, eu descobri que o seu Chico morava na Vila União, era o pai do Batista, o zelador da igreja. E ele tinha várias mangas rosa, e eu era um dos meninos que roubava a manga dele, já pensou? Até eu brinquei com o Batista: Batista, está aqui o ladrão, roubava a manga do teu pai, né? Então assim, a gente
voltar à memória de alguns fatos que, em relação a furtos e roubos, eu acho que todos nós, a grande maioria, tem algum fato em relação a isso. Todos nós temos. Principalmente, né, da vida que nós tínhamos quando criança, às vezes roubava, às vezes furtava, mais por inocência ou traquinagem de criança mesmo, né? Roubar uma boneca de uma criança, sei lá, um bombom de outro, né, dentro da escola, a merenda do outro, puxa daqui, puxa a caneta do outro, quer dizer, eu acho que mais por traquinagem, de brincadeira de criança, mas não deixa de se configurar um roubo ou um furto, né? Mas eu queria, de um modo técnico também, explicar para os irmãos nesta noite, porque às vezes a gente fala em furto, está no versículo 15 do capítulo 20, não furtarás, e às vezes a gente fala em roubo. Eu não queria aqui me ater aqui a norma jurídica correta, porque na essência o roubo e o furto eles são a mesma coisa. Juridicamente o furto é subtrair algo de alguém, tirar algo de alguém. E o roubo é furtar alguém mediante violência. Juridicamente tem uma diferença. Se você chegar com a arma em punho e agir com violência e tirar algo daquela pessoa, você está praticando um roubo. Se apenas distraidamente você tira algo daquela pessoa, você está praticando um furto. Mas isso é juridicamente, né? No termo técnico da palavra. Quando você, lá no processo, furto é isso, subtrair algo de alguém, e roubo é subtrair algo de alguém mediante violência. Pronto. Mas a questão hoje é a seguinte: quando o verso 15 do capítulo 20 de Êxodo fala, não furtarás, a essência não interessa se é furto, se é roubo, se é assalto, não interessa. Você está tirando algo de alguém. E isso é condenável porque isso é pecado. A Bíblia fala, em Tiago 1,17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Queria que os irmãos pensassem muito bem nisso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo que nós temos é dado por Deus. O maior bem que nós temos, que é dado por Deus, qual é? É a vida. É o maior bem que nós temos. Ao amanhecer, ao acordar, ao abrir os olhos, agradecemos por esse dom que Deus nos dá diariamente. O maior presente que Deus deu a cada um aqui foi o quê? O sopro, né, do seu Espírito sobre as nossas vidas. Porque se assim Deus não permitisse, você não nasceria, nem eu nasceria. Então tudo que nós temos, vem de Deus. Tudo. Alguns têm, como o Muniz falou, né, do jovem rico, alguns têm mais posses, outros têm menos posses. Alguns têm mais dinheiro, têm mais propriedades, outros menos. Mas tudo que nós temos vem de Deus. Então, ao tirar algo de alguém, você está roubando dessa pessoa aquilo que Deus lhe deu. Você não está roubando diretamente dela, mas você está roubando indiretamente de Deus. Por isso que é pecado. Por isso que é pecado. Porque indiretamente você está tirando de Deus, porque foi Deus que deu àquela pessoa. Tudo que nós temos vem de Deus. É importante a gente entender que tudo que nós conseguimos com os nossos esforços, a gente acha que é com os nossos esforços, lógico, tem o nosso esforço, mas se Deus não colocar a mão daquele propósito, daquele objetivo, do foco que nós temos, as coisas não acontecem.
Aí você me pergunta, mas e o ímpio que consegue as coisas, o ímpio que tem isso e tem aquilo? Bom, isso aí é esforço dele. Mas não tem as bênçãos de Deus. Porque o mundo ele está tanto para o ímpio como para aquele que tem o temor do Senhor. Então, quando eu digo, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, o Pai das luzes, tudo que nós temos vem de Deus. Aquilo que nós conseguimos, é Deus que proporciona. É Deus que nos dá, como a Kel acabou de dar aqui o pequeno testemunho dela sobre a vida do nosso filho. Deus, no momento certo, Ele abre os caminhos. Agora, precisamos nos esforçar. Quando Davi, lá no Salmo 51, do verso 4, quando Davi diz, contra ti somente pequei, quando ele aconteceu o fato dele ter adulterado, e ter dormido com Betseba, Davi, ele não só roubou, ele adulterou também, mas ele tirou todo o sonho e toda a vida daquele casal, que tinham planejados, para que eles vivessem uma vida como casados. Davi roubou isso, ele tirou isso de Urias, ele lançou mão dessa situação, ele roubou a vida de Urias. Por isso que ele diz, contra ti somente pequei. Porque quando ele faz isso com Urias, ele está tirando de Urias, mas ele está tirando de Deus. De Deus. Porque tudo vem do alto. Nós temos um conceito, todos nós, conceito de vida moral e ética, que aprendemos desde criancinha, como eu comecei a falar aqui, né, que é ruim. Não é bom você tirar as coisas do seu amiguinho. Não é assim que a gente ensina os nossos filhos? Os amiguinhos estão brincando, aí um vai tirar um brinquedinho do outro. Ou seja, isso já vem, né, incutido na criança desde o início da sua formação, que é errado você tirar algo de alguém. Então nós temos um princípio moral e ético que já está enraizado nas nossas vidas, independente da Bíblia falar ou não, que nós já sabemos que o quê? Que é errado você tirar algo de alguém. Já está moralmente e eticamente incutido na sua vida. Independente da Bíblia falar. Peguemos a pessoa mais neófita, a pessoa que não tem conhecimento nenhum da Bíblia. Se chegar para ele e dizer, meu amigo, é errado você tirar aquilo ali, isso é errado. Ele não precisa ter conhecimento da Bíblia. Ele não precisa saber que está lá no verso 15, no capítulo 20, dizendo que não furtarás, é pecado. Ele não precisa disso. Porque é algo que já está inserido, assim como não matarás. Já está inserido na nossa formação como ser humano. É intrínseco da vida humana. Então, mas eu queria nessa noite trazer aqui alguns relatos, como eu li aqui, de alguns grandes roubos da história da humanidade. E às vezes tem filmes que a gente assiste aí, né? Eu assisti um filme, era 12 Homens e um Segredo. Eram 12 homens, eram 12 ladrões. E por incrível que pareça, gente, a gente fica torcendo pelo ladrão, né? Eu não sei como é isso. A gente fica torcendo que dê certo ele roubar os diamantes, daí a gente fica torcendo, né? A gente fica torcendo contra a polícia, ó, a pessoa. Quer dizer, é porque, como eu falei, é fascinante isso. Alguém já falou aqui que pecar é bom. Alguém já falou aqui. E realmente as pessoas se fascinam em relação a todas essas situações que envolvem a vida. Eu estava assistindo um filme, é um novo, rapaz, Trinity e seus companheiros, ó. Me lembrei do Giuliano, né? O Giuliano Gemma, né? Me lembrei do Giuliano daqui da igreja, né? Então, assim, os caras ficam naquela, né? Eles ficam fazendo aquelas tramas para roubar um ao outro, né? Incrível. No final, os caras saem com uma bolsa de $300 mil, lá o cara consegue enganar a ferrovia.
E a gente fica torcendo pelo cara, rapaz, incrível, né? Fica torcendo pelo ladrão, né? Mas é porque a gente se fascina com isso. Então a gente precisa entender, meus queridos irmãos, que às vezes tem armadilhas que nos levam a caminhos que a gente pode pensar que é um caminho bom, mas não é. Então, a parte de não furtar, não roubar, eu não queria me ater somente a essa situação do tirar algo de alguém. Eu já falei aqui juridicamente o que é. Não queria me ater somente a isso. Eu queria me esmiuçar, principalmente do meu modo de viver, que eu tinha um modo de viver, e trazer aqui aos irmãos como era a minha vida, no modo de viver em relação a muitas situações que a gente vai vivendo no dia a dia. E por incrível que pareça, mesmo você sendo crente, mesmo você aceitando a Jesus como Salvador da sua vida, você vai ainda praticando essas coisas. E você vai, no decorrer da sua vida, você vai o quê? Vendo que essas práticas não fazem parte do seu modo de vida. E você vai deixando, e vai deixando, e vai se aprimorando, e vai se aprimorando, e vai deixando, e vai amadurecendo. E assim é a vida de cada um. Pelo menos comigo está sendo assim. A cada dia eu aprendo algo novo. Então, quando ele diz, não furtarás, é muito sintético, é muito simples. Você pode dizer, eu não furto, eu não pratico roubo. Não, de forma alguma. Eu sou um homem, eu sou uma mulher íntegra, eu sou uma pessoa íntegra. Se eu chegar num local e tiver um maço de dinheiro ali, eu pego o dinheiro, procuro saber de quem é esse dinheiro, eu procuro devolver e tal. Eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa honesta. Então eu queria trazer essa reflexão para a minha vida, não é para a vida dos irmãos, é para a minha vida. E aí eu peguei um texto aqui, está lá em Provérbios 22, os versos 22 e 23, que diz assim: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor pleiteará a causa deles em juízo, e aos que os roubam, lhes roubará a alma. Isso aqui é muito forte, irmãos. Sabe? A gente rouba quando a gente deixa, sabe? Das pessoas mais simples, das pessoas mais humildes, a gente deixa de ajudar essas pessoas, deixa de, mesmo tendo condições, a gente ignora a essas pessoas. A gente rouba, sim, porque quando a gente deixa de fazer isso, nós estamos tirando a oportunidade daquela pessoa de ter um dia melhor, de ter uma vida melhor. É uma espécie, é uma forma de roubar, quando ele diz isso. A gente rouba de Deus quando a gente deixa também de adorar o Senhor. Vocês sabiam disso? Quando você deixa de adorar a Deus e vem às vezes para a igreja cumprir só uma ritualística, você está roubando de Deus, sim. Porque Ele espera que você o adore em espírito e em verdade. Deus está esperando isso de você. Não que Deus vá, agora não vou dormir essa noite porque o irmão não me adorou. Não. Deus é Deus. E acabou. Mas Ele quer a tua adoração. Ele quer o teu amor. Deus quer o teu compromisso. Deus quer a tua verdade. Deus quer que você tenha uma intimidade com Ele. Quando nós não fazemos isso, quando nós não temos essa prática, nós estamos roubando de Deus, sim. Estamos tirando esse momento que poderíamos ter com Ele. Em Efésios 6, diz assim: obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O
que é que esse texto quer dizer? Uma vez me mandaram um vídeo, faz tempo isso, quando o chefe não está no trabalho. Quando o chefe sai para a reunião, fora da empresa. Aí mandaram um vídeo lá para mim. Quando o chefe sai da empresa, aí estava lá os funcionários, tudo nas cadeiras, essas cadeiras que tem rodinha, né? Tudo brincando de trenzinho, um empurrando o outro, né? Tudo brincando. O chefe saiu. Não, eles não estavam aos olhos do chefe. Então, quando você faz isso, você precisa que alguém esteja todo tempo lhe fiscalizando, lhe chamando a atenção, para que você possa produzir, para que você possa trabalhar. Você não está sendo autêntico, você não está sendo verdadeiro. Independente de quem quer que esteja, aonde você estiver no seu trabalho, você tem que ser o quê? Honesto consigo mesmo e honesto com o seu trabalho. Quando você não faz isso, você rouba do seu chefe, rouba do seu empregador. O tempo que você deveria estar produzindo, você não produz. Fica no computador jogando paciência. Quando o chefe se aproxima, ele muda a tela e está lá, as planilhas, né? Meu querido, isso é uma espécie de roubo também. Você está sendo desonesto. Você não está sendo autêntico com a pessoa que lhe contratou. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso. Estou falando isso da minha vida, não estou falando com os irmãos, não. Eu precisava que alguém estivesse todo tempo ali me olhando, porque se não me olhasse, aí eu me levantava, ia fazer alguma coisa, ia papear, né? Eu não estava sendo autêntico com a pessoa que era o meu chefe. Quando ele diz, obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, ou seja, o chefe, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, porque ali é aquele teu trabalho, mas você está fazendo a vontade de Deus, porque Deus abriu aquela porta de emprego para você trabalhar, aquele emprego que você tanto orou e pediu. Você ora, Senhor, abre as portas, emprego para mim, eu preciso trabalhar. Aí Deus abre a porta e tu lá dentro vai desonrar o teu chefe, vai roubar o teu chefe. São algumas situações que eu estou trazendo aqui para os irmãos, para que a gente possa entender que é muito sintético, como eu falei, não furtarás, pronto. Muito simples falar isso. Mas existem situações na vida da gente que a gente está furtando sim, nós estamos roubando sim. Outra situação, às vezes vamos supor que eu seja dono de uma empresa, lá na Lagoa Redonda eu abri uma padaria, pronto, agora eu abri uma padaria, eu gosto de pão, rapaz, eu vou abrir uma padaria, pronto, está lá eu abrindo uma padaria, vendendo pão, bolacha, biscoito e tal, né, aquele negócio todo. Aí o preço do pão, eu comprei hoje, é R$ 14,99, eu compro o quilo do pão, carioquinha, por R$ 14,99. Agora eu sou o dono da padaria, não, agora aqui o quilo vai ser R$ 20. Eu não pratico um preço justo. Eu não pratico aquilo que deve ser coerente. Estou dando um exemplo, somente exemplos. Ou seja, quando a gente quer levar vantagem em negócios, nós estamos roubando sim. Outro exemplo. Eu fui vender meu carro, estou dando aqui só um exemplo. Fui vender meu carro. O carro custa quanto? Rapaz, o carro custa, no papel, na tabela lá, price, ele custa R$ 8.000. Aí eu chego para vender o carro e digo assim, rapaz, quanto é que é o carro? O carro é 10 mil. Rapaz, eu vi aqui, rapaz, na tabela, esse teu carro aí é ano 86, só vale 8 mil. Mas esse meu carro aqui, olha, os bancos foram todos renovados, o motor é primeira, os pneus são novos, tudo recalchutado, o motor já não presta mais, né? Olha, você vende algo que não é a verdade, você está roubando daquela pessoa, você não está sendo justo. Aí você vende o carro,
todo quengado, né? A expressão que o povo usa por aí, né? Não é não? E você sabe o que aquele carro, quais são os problemas que aquele carro tem. Quem compra carro e vende carro, e compra moto e vende moto, ou já comprou, sabe do que eu estou falando. E quando a gente vai comprar um carro usado, muito mais ainda, a gente fica sempre com uma pulguinha atrás da orelha. Rapaz, meu Deus, será que esse carro é bom? Será que não é? E tal, e fica naquele negócio. Tem deles aqui que leva até no mecânico, né? Rapaz, olha esse carro aí, vê aí esse bicho funcionando. Você vê se esse bicho é bom mesmo e tal, o cara me garantiu que o carro é muito bom e tal. Não é assim que às vezes a gente faz, porque a gente não confia. Então você, quando estiver nessa situação de vender algo, meu querido, seja honesto. Seja honesto. Não queira levar vantagem em tudo. Não queira. Ah, mas chegou em casa, e aí o carro tu vendeu por quanto? Rapaz, eu vendi pelo preço que era mesmo. Eu vendi 8.000. Ah, tu é um abestado. Como é que tu vende um carro por 8.000? Tu podia ter ganhado, assim, podia ter ganhado mais 2.000, ter ganhado 10.000, mas o carro não valia isso não. Não, mas tu foi um abestado. Chama logo a pessoa que foi justa e honesta de abestado. No nosso linguajar cearense aqui. É ou não é, irmãos? É. Quer dizer, existe uma cultura dentro de nós que nós precisamos levar vantagem nas coisas. Levar vantagem em tudo. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Deus vai nos cobrar isso. Deus, Ele vai. E aí, naquele dia, ó, tu fez isso. Deus vai nos cobrar. A posição que nós devemos ter como homens e mulheres de Deus é sim, sim, não, não. E acabou. Ah, o carro só vale 8.000, é 8.000 e pronto. Eu não quero tirar vantagem nisso. Quem faz serviços aí afora, exemplo, tem irmão aqui que, aqui um exemplo, que monta ar-condicionado num carro. Inclusive, eu até assisti um videozinho aí de um cara altamente trapaceiro. O cara recebe um carro, rapaz, conserta esse carro aí para mim, o ar-condicionado não está funcionando. Aí, tá bom, pode deixar comigo. Aí ele vai lá, é só um fusívelzinho que estava queimado. Ele tira o fusível, coloca outro, o ar-condicionado ficou perfeito. Aí quando o cara retorna, aí ele bota um bocado de peça lá, que arranjou. Olha aí, que eu tirei do teu ar-condicionado. Rapaz, teu ar-condicionado estava fuleiragem. E aí que eu fosse isso, rapaz, olha, se fosse para cobrar mesmo de ti, era R$1.500. Mas como tu é meu amigo, eu vou cobrar só R$1.000. Ô, rapaz, você é meu amigão. Meu irmão, essa não é a nossa prática. Meu irmão, isso não faz parte da nossa vida. Não faz parte de nós. Foi que rapaz, foi só um fusívelzinho. E quanto é? Nada não, meu querido, é só um fusível. Eu acho que isso aqui é 5 centavos, um fusívelzinho desse que a gente compra aqui em qualquer canto. Essa é a atitude correta. Foi só um fusívelzinho. É tão bom, né, irmãos? Quando a gente contrata uma pessoa que faz um serviço na nossa casa ou no carro da gente, sei lá. E quando o cara é autêntico e o cara é verdadeiro, né? É tão bom. A gente se sente bem. Não, rapaz, que é isso? O serviço que eu fiz aqui não foi nada. Mas o que foi mesmo? Rapaz, era só um fusível. Sério, foi só um fusível que queimou. A gente se sente bem. Quando a gente se depara com pessoas que são honestas, que tratam essas situações com honestidade. E às vezes, meus queridos, não são nem crentes. Não são nem crentes. Essa não é a nossa prática. Esse não é o nosso modo de agir, nem o nosso modo de viver. Independente do Senhor estar com os olhos postos em nós, independente de onde nós estivermos, independente de tudo isso, nós somos filhos de Deus. Nós somos crentes. A verdade está em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. A verdade está em nós. A posse dessa palavra, se a posse dessa palavra,
não furtarás. É muito simples. Mas tem muitas práticas que no dia a dia nos levam a cometer esse pecado. Esse pecado. Nós roubamos quando administramos mal o dinheiro dos outros. Sabia disso? Roubamos. Como quando administramos mal o dinheiro dos outros. Às vezes, você, pelo conhecimento que você tem, eu sou formado em economia. Um exemplo, estou dando aqui só exemplo. Aí você chega, rapaz, aquele cara ali é formado em economia, o cara ali é bom. Aí chega para eles, rapaz, eu tenho aqui, recebi a indenização aqui do meu trabalho, eu estou aqui com 10 mil reais, eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Tu pode aí render esse dinheiro, fazer com que ele renda mais? Aí o cara, deixa comigo. Eu sou o bam aqui. Ele aplica aqui, aplica lá, faz o negócio todo. Quando nós não administramos o dinheiro dos outros, nós roubamos, cometemos esse pecado. Eu não queria falar nisso, mas vou falar. Quando nós somos líderes de alguma coisa e envolve dinheiro, meus queridos irmãos, nós precisamos prestar contas. Porque nós estamos lidando com o dinheiro dos outros. O dinheiro não é seu. Por isso que é tão importante, porque o reino de Deus é um reino de prestação de contas. Se os irmãos não sabem, fica sabendo agora, viu? O reino de Deus, vou repetir, o reino de Deus é um reino de prestação de contas. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o seu dom que recebeu para servir os outros, administrando, olha aí, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A palavra é bem simples, está bem assim. Se você é responsável por algo que foi colocado diante de você, uma missão, sei lá, um trabalho, e envolve dinheiro, meu querido irmão, você tem a obrigação de prestar contas. Quando nós mexemos com o dinheiro dos outros, administramos o dinheiro dos outros, a palavra de Deus diz isso aqui. É importante isso. Nosso reino é um reino de prestação de contas. Lá em Provérbios 15, 27, diz assim: o avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O avarento, o mão fechada, o mão de vaca, o cara não tem coragem de contribuir 10 reais aqui na igreja, mas lá fora gasta 150, 200 reais, tranquilo. O mão de vaca para o reino de Deus, você está roubando. Tem gente aqui, meu querido, que bota 2 sorrisal aqui na mão, atravessa aquela ali, a Barra do Ceará nadando, o sorrisal nem chia, de tão fechada que a mão é. O sorrisal fica aqui dentro, o sorrisal nem chia, a água nem pega, a água nem penetra a água. De tão mão fechada que o cara é. Você não pode fazer algo aqui na igreja, e lá vem o pastor pedir dinheiro de novo. Meu Deus do céu, esse pastor só pensa em dinheiro. Nós vamos fazer agora um acampamento. Lá vem o Nogueira pedir dinheiro de novo. Só brincadeira, viu, Nogueira? Só um exemplo. Então, qualquer coisa que se fizer para o reino, é para o reino, meu querido irmão. Receba essa palavra, é para o reino. Tudo que você faz aqui nessa igreja e qualquer outra igreja, com o objetivo de agradar o Senhor, presta atenção, a sua intenção é agradar o Senhor, fazer com que as pessoas recebam a palavra, fazer com que as pessoas amadureçam na palavra, devemos dar glória a Deus por isso. E às vezes, infelizmente, muitos fecham a mão. Muitos fecham a mão. Eu não estou dizendo aqui que toda hora a gente está aqui, atrás, não. Mas, meu querido irmão, a gente tem que ter visão de reino.
Me desculpe dizer isso. A gente precisa ter visão de reino. E o reino não é só a palavra, não. Reino o quê? É alcançar vidas que ainda não conhecem a palavra. Reino é isso também. É levar a palavra para aquelas pessoas que não têm oportunidade de recebê-la. E às vezes a gente fecha a mão. A gente não vê isso. Ah, mas não sou eu. Mas fecha. A gente parece que coloca assim um muro e não consegue ver. Que a gente possa entender, meus queridos, que o que a gente faz nessa igreja é para o engrandecimento do reino de Deus. Se não fosse assim, os dízimos e ofertas que trazemos à casa do Senhor era mal empregado. Totalmente mal empregado. Se fosse assim, o pastor estava andando de com o carro mais caro que existe aí. Hã? Não, qual é o carro mais caro aí? Qual é o carro mais caro? Ferrari, pronto. Se fosse assim, o pastor estava andando de Ferrari. Por quê? O dinheiro era só para ele. Não quer saber de igreja, não. Mas a gente percebe, sabe, a seriedade como é tratado, né? Os recursos dessa igreja. A gente percebe a seriedade, né? E o temor diante de Deus. O mais importante é isso, porque você vai prestar contas, é com Deus. E os irmãos, a gente tem que ter essa visão de reino, e meus queridos irmãos, eu não posso, eu não tenho condições, mas está aqui, eu tenho 10 centavos, tome, pronto. Acabou. A sua intenção é de ajudar. E tem muitos irmãos que não conseguem perceber isso, infelizmente. Às vezes se faz aqui uma cantina, se faz um almoço, um jantar. Rapaz, é 10 reais, não tem, nem se importa, não quer nem saber. Infelizmente. Então, em Provérbios 15, 27, diz, o avarento põe a sua família em apuros. Que nós devemos entender, meus queridos, que nós não somos avarentos. A gente rouba de nós mesmos quando agimos dessa forma, porque não disponibilizamos recursos para ajudar outras pessoas. Aí você é chamado de suvina, né? Mão de vaca. Que nós tiremos essa prática das nossas vidas, porque o reino de Deus é um reino de bênção, é um reino que abençoa. E nós já fizemos algumas campanhas aqui de distribuição de alimentos. Eu tenho plena certeza das pessoas que participaram da distribuição desses alimentos saem muito mais bem abençoadas do que aquelas que estão sendo abençoadas. É incrível. Eu sei, sabe, aqueles que já participaram na distribuição de alimentos sabem o que eu estou dizendo. A gente sai com o coração cheio, né? A gente se alegra, está levando aquela cesta básica, levando aquela água para aquela pessoa. A gente sai dali, né, cheio do Espírito. Como foi pregado aqui, né, sobre as obras, né? A gente sai cheio do Espírito, porque está vendo o agir de Deus nas nossas vidas. Abra mão, contribua para o reino. E aí, em Malaquias 3,10, Malaquias 3,10 é muito conhecido, né? Diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Diz assim, se você não fizer isso, você está roubando de Deus. Não é assim que diz o texto? E ele é bem claro, não roubeis, né? Você está roubando. Então, dízimo e oferta, a gente podia passar a noite toda falando, é outro tema. Porque eu queria apenas me concentrar somente numa palavra, quando se refere a dízimo e oferta. Fidelidade. 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 Somente. Fidelidade. Seja fiel.
Seja fiel com o seu Deus. Não é fiel com o pastor, nem a liderança dessa igreja, não. Nem aqui, não. Seja fiel. Fidelidade. Eu não sei se o Carvalho se lembra, mas há muito tempo atrás, tinha uma pessoa que não era nem crente e ela dava o dízimo nessa igreja aqui. Você lembra disso, Carvalho? Não era nem crente, mandava o dízimo para cá. Você se lembra dessa história? Acho que na época da Betesda, né? Acho que era. Uma pessoa fazia uma doação para cá, todo mês. E não congregava com a gente, não. O que quer dizer com isso, irmãos? Que nós precisamos entender que quando a gente traz o nosso dízimo, a nossa oferta diante de Deus, ele está dizendo aqui que tem uma promessa para cada um de nós. Uma promessa. E não é dizer assim, faz essa prova para ver se eu não derramo as bênçãos sobre a sua vida. Faça. Deus ainda faz ainda, né? Ainda faz ainda, instiga o cara, né? Vai lá. Aposta aí para você ver se eu não derramo bênção na tua vida. Vai lá. Faz um teste. Precisamos reconhecer que isso é algo que deve fazer parte da vida de cada crente. Fidelidade. Porque Deus, Ele está apto, Ele está sedento de querer te abençoar, de querer derramar bênçãos na sua vida. E às vezes nós não entendemos isso, meu querido, minha querida irmã. Nós não entendemos essas coisas. Às vezes nós queremos dizimar do nosso jeito, da nossa forma. Não, eu dou 10 cestas básicas todo mês e para mim eu já estou ajudando. Não, eu vou ali e naquela comunidade, naquela favela, eu vou lá e faço umas doações de umas cestas básicas. Ou então já estou dando o meu dízimo. A administração do dízimo não pertence a você. A administração do dízimo pertence a Deus. Eu tinha uma dificuldade muito grande, mas muito grande, bem no início, de colocar o meu nome lá como dizimista. Eu não colocava. Não colocava. Eu dava o dízimo, mas era um dízimo anônimo. Eu não colocava o nome. Mas por que eu não colocava? Nós temos aqui alguns minutos, eu posso falar isso. Tinha um certo pastor aqui, no passado, não vou dizer o nome, não vou dizer o nome não vale a pena não. Tinha um certo pastor aqui no passado, que ele fez uma confusão tão grande, que separou a igreja, né? Aí uma turma todinha foi com ele. Não era para mim não, Muniz. Uma turma todinha foi com ele, acho que 90% da igreja foi com esse pastor. Não digo não, vou dizer o nome não. Eu era novo convertido, eu tinha o quê? Acho que uns 2 ou 3 anos só de conversão. E aí foi que eu fiz, olha, na hora que todo mundo saiu da igreja acompanhando o pastor, aí eu cheguei para ele, eu estava com o dízimo preparado aqui, né? Aí eu botei no bolso dele, está aqui o dízimo, primeiro dízimo da igreja. Pronto, não precisam contar mais nada. Eu não estava dando dízimo para Deus coisa nenhuma, irmão. Eu estava querendo me amostrar, tá? Na frente do pastor, está aqui o dinheiro. Tá? Querendo ser visto pelo pastor. Eu não estava dando dízimo para Deus coisa nenhuma. Eu estava querendo sair bem na fita, sabe? Aí, bota aí no bolso aí, teu bolso aí, ó, o primeiro dízimo da igreja, hein? Olha aí, presta atenção, ó, o primeiro dízimo. Valeu? Valeu, meu irmão, vou tomar todinho de cerveja. Então, quando a ficha caiu, quando eu vivenciei esse problema, quando eu vi que eu estava lidando, era com um ladrão, meu irmão, para Deus restaurar isso novamente, foi muito difícil na minha vida. Ficou sequelas no meu coração. Para eu voltar a confiar novamente num homem de Deus, eu senti isso, mas eu senti muita dificuldade em relação a isso. Tem um pastor novo aí. Rapaz, será que ele tem cara de ladrão?
mas foi muito difícil para mim. Porque eu achava que depois dali, todo pastor era ladrão. E pronto. E eu fiquei sem dar o dízimo um bocado de tempo. Eu participo das campanhas, eu ajudo a colocar o piso na igreja. Eu ajudo a comprar saca de cimento. Eu ajudo isso. O dízimo eu não dou, não. Eu acho que os mais antigos aí sabem. E foi um processo, sabe? Foi um trabalho que foi realizado na minha vida para que eu pudesse voltar a ter confiança novamente no homem. Mas entenda bem, você não precisa confiar no homem, você precisa confiar em Deus. Quando eu coloquei o dízimo no bolso daquele homem ali, eu estava me amostrando para ele, eu não estava dando dízimo para o nosso Deus, não. Então eu comecei a entender que é Ele que deve receber toda a nossa confiança e o nosso amor e a nossa fidelidade. Somente a Ele. Não interessa os homens. Mas daí para eu começar a colocar o nome novamente, eu disse, mas eu vou colocar meu nome lá. Foi outro processo. Até que o pastor disse, rapaz, assim, desse jeito, tal. Tudo bem, você não precisa estar mostrando aqui que você está dando dízimo para mim, nem para ninguém. Mas é uma forma da gente entender, como homens que fazemos parte dessa igreja, uma forma da gente entender que você é fiel a esta igreja e é fiel principalmente a Deus. Eu não sei se é o problema de alguns aqui, mas esse era o meu problema. Precisamos ter fidelidade com Deus. Precisamos amar o nosso Senhor de todas as formas, e uma delas é também dizimar e ofertar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Romanos 12, 6, 7. Diz assim, portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. E aí, roubamos quando nós temos o dom dado por Deus e não exercemos esse dom na nossa igreja. Eu sou um excelente violonista, enterrei meu dom. Eu sou o cara que entende de informática, mas não ajo dentro da igreja. Enterrou seu dom. Você está roubando de Deus, porque Deus te deu isso aí para você. Deus te deu esse dom. Você está roubando de Deus. Você tem capacidade de fazer algo que Deus te deu. Você tem essa capacidade e você não exerce porque não quer. Porque, meu amigo, trabalha aqui nessa igreja não falta não. Falta não. Trabalha aqui não falta não. É igual lá em casa não falta trabalho não. Não falta trabalho. Se você quiser ficar só sentadinho no banco, tudo bem, você fica sentado no banco. Mas agora se você disser, olha, a partir de agora, eu quero fazer alguma coisa nessa igreja. Eu quero fazer. Meu irmão, o que é que você sabe fazer? Meu irmão, rapaz, tu não imagina, cara, eu sei limpar uma vidraça que é uma beleza. E daí? Eu sou especialista em limpar vidraça. Eu sou formado em limpar vidraça. Fiz o bacharel em limpar vidraça. Eu tenho até mestrado em limpar vidraça. Cara, pronto, você é o cara. Não interessa aquilo que Deus te deu, não interessa. O importante é que você tem que trazer aquilo que Deus te deu para o engrandecimento do reino dele. Você não pode enterrar esse talento, meu querido irmão. Deixa só o exemplo de limpar a vidraça, né? Mas eu tenho certeza que todos nós temos os nossos talentos. Mas eu não tenho oportunidade na igreja. Busque. E às vezes a oportunidade aparece e você não segura. Às vezes o pastor chama, meu irmão, vem aqui, queria conversar com você. Rapaz, eu estou vendo aqui que você é capaz para fazer isso e isso. Pastor, eu vou orar.
Meu irmão, quando eu escuto essa frase, eu vou orar, é que eu quero dizer, ó, não quero conversa. Não é não? É. Eu vou orar. É porque o irmão não quer. Porque se ele quiser, vocês não, agora, toma aqui, pode contar comigo, agora. É assim. O dom que você tem, meu querido irmão, não enterra esse dom. Porque todos nós temos dons dados por Deus. Já estou encerrando, irmão, já estou encerrando. Estou vendo aqui o horário que já está se aproximando do final. Roubamos quando exploramos o sentimento e a confiança dos outros. Quando chegamos atrasados, quando marcamos um compromisso e não chegamos, não vamos, quando assumimos algo que venha contribuir para o reino, não contribuímos com o nosso trabalho, ou seja lá com o que for. Roubamos sim, quando nós não damos atenção devida aos nossos filhos, parentes, nós roubamos. Lucas 16:11 diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Mas se alguém não tem cuidado com os seus, principalmente com os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Você tem a obrigação de cuidar os seus. E na igreja nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos, ou não é irmão não? Ou tiraram essa palavra irmão? Somos todos irmãos. Eu acho que não tiraram ainda não, né, a palavra irmão? Então nós somos uma família, nós somos filhos de Deus, todos nós aqui somos irmãos. Faça para o seu irmão como se você fizesse para si mesmo. Faça com amor. Faça com amor. Não faça só a meia tala não, faça o serviço de primeira, como se fosse para você. Quando nós não damos atenção devida, quando nós não fazemos com amor, nós estamos roubando de Deus. Sabe, irmãos? E em Mateus 7:12, só para a gente encerrar, que eu já vi aqui que eu já falei demais, diz assim, Mateus 7:12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem, olha aí, ó, que eles façam a vocês. Pois esta é a lei e os profetas. Faça com amor. Se você vai fazer algo para alguém, faça como se fosse para si mesmo. Capricha. Rapaz, eu vou caprichar, isso aqui é para mim. Quando a gente vai fazer algo para si, a gente faz o melhor, né? Vai para mim, faz o melhor. Capricha, é para mim. Pois tem esse mesmo sentimento para o irmão que lhe pede para fazer algo por você. Tem esse sentimento de amor, isso é amor. E nós nos esquecemos disso. Esse é o segredo. Façamos para o outro como se fizesse para si mesmo. E assim, meus queridos irmãos, Deus, Ele vai derramar bênçãos infindáveis nas nossas vidas. Essa palavra foi para mim. Das muitas vezes que eu roubei na minha vida, das muitas vezes que eu trapaceei, pegando a fila na frente dos outros, né, pegando uma senha mais rápida para poder sair, pegando o outro, para poder ser melhor atendido, das muitas vezes que eu trapaceei, mesmo sendo crente. Então que nós possamos entender, meus queridos, que o Espírito habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Independente de Ele esteja com os olhos postos em nós, independente disso, haja como um verdadeiro cidadão dos céus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar a nossa palavra de hoje.